Olá, povo de Deus, bom dia. Que Deus abençoe sua vida e toda a sua família em nome de Jesus. Aqui é o pastor Renan Daniel. Nós continuamos nosso curso Fé desse mês de dezembro com o tema Realizando a Obra de Deus. Hoje veremos a lição de número 7, do dia 7 de dezembro, e a lição de número 8, do dia 8 de dezembro. Se você ainda não é inscrito neste canal, te convido a se inscrever para que você receba as lições diárias do nosso curso Fé de dezembro, que é o último desse ano de 2024. A lição de número 7 desse dia 7 de dezembro diz assim: o amor de Deus é tão sublime e incondicional que Ele enviou seu Filho a fim de nos redimir, perdoando os nossos pecados, curando as nossas enfermidades e trazendo a paz que excede todo entendimento. Isaías 53, versículo 4 e 5, Filipenses 4, 7. Além disso, na obra redentora de Cristo, o Altíssimo nos garantiu a abundante graça. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 8. Isso significa que, com Ele, teremos sempre suficiência em tudo. Para cumprir seu propósito, o Pai julgou necessário permitir que no corpo de seu amado Filho fossem feitas as feridas pelas quais fomos sarados. Nelas, inclusive, Ele colocou todas as nossas doenças. Ver Isaías 53. Na realidade, Deus foi extremamente bondoso quando pensou em nós, pois não queria que sofrêssemos mal algum. Muitos erram por desconhecer as Escrituras e o poder do Senhor. Mateus capítulo 22, versículo 29. Todos precisamos saber quem é o nosso Deus e o que Ele é capaz de operar pelos seus filhos amados. O Pai sempre se expressa na linguagem superlativa, e tudo que faz por nós é em boa medida recalcada, sacudida e transbordante. Lucas capítulo 6, verso 38. Afinal, Cristo veio nos dar vida com abundância. João 10:10. A pérola diária do dia 7 de dezembro está em Mateus 22, 29, que diz: Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A lição do dia 8 de dezembro, lição de número 8, diz assim: mesmo sendo filho de Deus, Cristo se fez carne como qualquer outro homem, porém sem pecado. João capítulo 1, verso 14. No entanto, Ele não se vangloriava por ser igual a Deus. O Mestre nos deu exemplo em tudo para fazermos a vontade divina sem repreensão. Não há como os salvos serem derrotados, pois estando em Cristo, eles têm condições de realizar as mesmas obras dele. João 14:12. O Salvador sabia que o Altíssimo enviara ao mundo, executar o plano do Pai, passando pela morte física e espiritual. Na espiritual separação de Deus, Ele sofreu quando nossos pecados foram postos sobre Ele. Por isso o Salvador exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Percebemos então que as leis do céu são inflexíveis, pois o Todo-Poderoso não poupou o próprio Filho, porém o honrou. Por causa do seu imensurável amor, a nossa ficha foi limpa, com o precioso sangue de Jesus. Então não temos de ficar receosos na sua presença, afinal nenhuma condenação há para quem está em Jesus e vive segundo a sua palavra. Romanos 8:1. A pérola diária desse dia 8 de dezembro está em Romanos 5:15, que diz: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Olha, tá aí então as lições, tanto a de número 7, do dia 7 de dezembro, como a de hoje, dia 8 de dezembro, a lição de número 8. O missionário explica qual foi a missão de Jesus aqui nessa terra, o que é que ele veio fazer. A Bíblia é clara, né? Como o missionário cita na lição de número 7, que Jesus veio cumprir o propósito e julgou necessário, assim julgou Deus necessário, colocar as nossas enfermidades sobre o corpo de Jesus. Onde nós erramos? Erramos por não conhecer as Escrituras, né? Os benefícios que Deus nos deu através da morte de Cristo, lá na cruz do Calvário. A Bíblia fala que nós erramos não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então, para realizarmos a obra de Deus, precisamos dedicar mais ao conhecimento das Escrituras. A lição de número 8, o missionário cita que as leis do mundo espiritual são inflexíveis, que nem Jesus foi poupado delas. Ele cita que Jesus sofreu duas mortes, né? A física, que é quando o espírito é tirado do corpo, mas a espiritual, que é a pior de todas, que é a separação de Deus. Por isso Jesus clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, quando o nosso pecado
foi colocado sobre Jesus, apesar de não ter nenhum pecado, mas quando o nosso foi colocado sobre ele, ele foi separado do Pai, foi separado de Deus e sentiu a distância, essa separação, né? Por causa do pecado. Então, olha que coisa tremenda, temos que receber aquilo que Jesus fez por nós, como sendo a oportunidade de ter a nossa ficha limpa, como o missionário diz, né? Aceitar e receber a Cristo como nosso Salvador e o seu sacrifício na cruz. Porque nem Jesus foi poupado da separação do Pai por causa do pecado. E hoje, nós não precisamos mais ficar separados do Pai, porque um dia Jesus ficou por nós. Hoje nós temos livre acesso a Ele através do sangue de Cristo, podemos nos arrepender e ter a oportunidade de chegar ao Pai como se estivéssemos de ficha limpa, como se nada tivéssemos cometido, pois o nosso pecado foi perdoado. Vamos orar? Senhor, nos ajude a entender o tamanho, a dimensão, Senhor, do sacrifício que Cristo fez lá na cruz. Nos ajude, meu Pai, a não viver separados, porque o Senhor, o próprio Filho, ficou separado do Pai por causa do nosso pecado, para que hoje nós não ficássemos mais. Então nos ajude, Espírito Santo, a andar conforme a Tua palavra diz, a conhecer as Escrituras, ó Deus, e a buscar o entendimento delas, para que possamos viver perto do Senhor. É o que nós pedimos ao Senhor e já te agradecemos, em nome de Jesus, e amém. Amém, que Deus abençoe a sua vida, compartilhe essas mensagens para que outras pessoas sejam também abençoadas, em nome de Jesus.